Olá, povo amado de Deus. Me chamo Cristiano Sôneman, da Comunidade Apostólica Ministério Profético, e é com muita alegria que estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre o Jardim do Éden, a terceira parte do tema O Jardim do Éden, como você nunca viu, como nunca te contaram. Para você entender, precisa ver o Jardim do Éden, ver que o Jardim do Éden representa que a vida é feita de escolhas. Não tem como nós entendermos o Jardim do Éden se não percebermos que a vida é feita de escolhas. A problemática aqui é o conceito geral que o Éden ganhou. Uma áurea de fantasia e misticismo absurdo, principalmente no cristianismo de Constantino. É claro que o dilúvio apagou todos os vestígios do Jardim do Éden. Veja o que diz em Ezequiel 31:18. Você pausa o vídeo, abra sua Bíblia, mesmo que seja no telefone, no tablet, no smartphone, aí no Android, não tem problema, né? Ou física ou digital, não importa, mas é de suma importância que você pegue uma Bíblia, não importa a tradução também, é de suma importância que você pegue uma Bíblia e acompanhe a leitura, para que você não seja enganado. Ezequiel, capítulo 31, verso 18. Ó Egito, a qual dessas árvores do Éden você comparará sua força e sua glória? Você está entendendo? Ó Egito, a qual destas árvores do Éden você comparará sua força e sua glória? Árvores da onde? Árvores do Éden. Você também será lançado presta atenção, você da mesma forma, também, igualmente, como você quiser usar o sinônimo, você também será lançado nas profundezas, junto com todas estas nações. Ficará caído no meio dos rejeitados, que morreram à espada. Esse será o destino do faraó e de todas as suas multidões. Eu, o Jeová, ou o Senhor, soberano, falei. Leia quantas vezes for necessário você ler. É muito importante você ler as Escrituras. Mais uma vez estou ressaltando aqui, né? É muito importante você acompanhar os textos, porque todos eles, e mais importante ainda, se você conseguir voltar antes um pouco e pegar o contexto do texto, aí fica melhor ainda. Então podemos claramente ver com este texto que no século 7 a.C., as árvores do Éden já estavam escondidas pelo tempo e pelo dilúvio. Já não havia mais as árvores do Éden, já estavam escondidas. Esses textos são altamente metafóricos. Evidente que na grande parte da Terra Central tínhamos um paraíso com muitas árvores, mas não literalmente e misticamente como os pastores e o sistema ensinam, com duas árvores que não se podem comer, uma que se comesse morreria e a outra que tornariam Adão e Eva imortais, e assim por diante toda, né? Aquele blá 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 de maçã e disso, aquele outro, né? Da serpente que antes tinha asa, agora não tem mais, antes tinha perna, agora não tem mais, vai seguir rastejando, papai, assim por diante, né? Então é de suma importância a gente entender isso aqui. Tá? Vamos dar seguimento. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Depois nós vamos voltar aqui de novo. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Vamos começar pela resposta perfeita e direta. Só antes de eu entrar aqui, eu vou voltar um pouquinho, só para não ficar dúvida, que me ocorreu que pode ficar um pouquinho de dúvida até nós voltarmos aqui de novo. Primeiro nós vamos ter que ler alguns elementos para depois voltar. Mas então, olha só,
voltando aqui em Ezequiel 31:18 deixa claro, deixa bem claro, que nos dias de Faraó, as árvores do jardim do Éden já não existiam mais. Já estavam ou cobertas por águas, ou soterradas, ou já tinham virado, petróleo, não importa o que aconteceu, mas já não haviam mais. Então, isso já nos prova que não era espiritual, era físico, que havia sim um jardim físico. Havia sim árvores plantadas, vou trocar a expressão jardim por árvores. Havia árvores plantadas, sim, físicas como eu e você, como árvores que você conhece, palpáveis. Havia sim, tá? Ezequiel deixa bem claro isso para nós. Lembrando aquilo que eu falei, o que está escrito, o que não está, não está. Não adianta a gente inventar a história, nós temos que ler o que está escrito. Então, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos começar pela resposta perfeita e direta. Gênesis 2, capítulo 2, verso 9. Gênesis capítulo 2, verso 9. Abra a tua Bíblia aí e acompanha. O Senhor Jeová fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Quem fez nascer? Deus. Da onde que veio as árvores? Do solo. O Senhor fez nascer, como nós conhecemos, como nós sabemos, que uma semente germina. Mas quem veio primeiro foi o ovo ou foi a galinha? Quem veio primeiro foi a semente, foi a árvore, não importa. De alguma forma Deus fez. Jesus vai voltar e nós vamos ficar discutindo sobre isso e não vamos saber a verdade, não importa. O que importa é que Deus fez nascer as árvores, Deus fez elas nascerem do solo, da terra. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 2:9, é mencionado apenas que Adão e Eva gozavam da faculdade de não morrer. A felicidade plena foi dada ao homem junto com o livre-arbítrio. Ou seja, o presente de não morrer é o que foi dado junto com o livre-arbítrio para o homem. Apenas isso, nada mais. As duas árvores representam simbolicamente essa escolha na bifurcação da vida, a bioescolha, a ambiguidade, ou seja, o direito de escolha. É isso que representa as duas árvores. É como se uma representasse a direita ou a esquerda, uma à frente e outra às costas, ou seja, uma a um lado, outra ao outro, direita e esquerda. As duas árvores representam simbolicamente essa escolha na bifurcação da vida. O Criador deu ao homem a capacidade cerebral de aproximadamente 10%. E isso inclui a inteligência, a criação, a emoção, a paz e o amor, que faz parte, é a parte boa da inteligência. A criação, a emoção, a paz e o amor. O homem era dotado, com a faculdade de não morrer, ou seja, o homem estava ali, já formado e não morreria. Ou seja, ele não tinha, como morrer, não morria. Então vamos dizer que ele estava ligado a esta árvore da vida, a esta primeira árvore, que está representando a imortalidade. Ou seja, a árvore é figurativa, está representando a imortalidade, está representando, aquilo que está mostrando aquilo que representava Adão e Eva, que não morreriam e que eram cheios de criação, emoção, paz e amor. É isso que esta árvore está representando: criação, emoção, paz e amor, a fé plena, a vida plena, a capacidade máxima
que nós podemos chegar? A imortalidade. Mas o homem quis entender além disso. Ele quis entender além da capacidade desta árvore. Como Salomão, ele quis descobrir o mal e usar o conhecimento do mal, que daí inclui a sagacidade, a malícia, a prudência, a sobriedade, a falsidade e o desequilíbrio. Nada disso Deus tinha dado para o homem. É isso que representa a árvore da sabedoria do bem e do mal. Somente isso. Representa a sagacidade, a malícia, a prudência, a sobriedade, a falsidade e o desequilíbrio. Coisas que o homem não tinha antes de escolher este caminho. Deus deixou 2 árvores no jardim do Éden. Ou seja, traduzindo para você, Deus deixou 2 caminhos para o homem seguir no jardim do Éden. Continuar eterno com o poder da criação, da emoção, da paz e do amor, ou com os dons, né? Vamos chamar de Dorian, então aí, com os dons aí da criação, da emoção, da paz e do amor. Imagina onde o homem fosse, levava paz. Aonde o homem tivesse, o amor ali estava. Com quem o homem se encontrasse, a emoção tomava conta. O que ele quisesse, a criação era feita. Coisa linda, né? Pois é, foi isso que Deus deu, né? A condição plena, perfeita, mais do que vencedor. Mas o homem não quis isso. O homem queria mais. Ele buscou o conhecimento do mal. Ele buscou a sagacidade, a malícia, a prudência. Quando se abriu seus olhos, que também é metáfora, a frase abriu-se os olhos, que é uma metáfora para aprenderam a sagacidade, a malícia, a prudência, a sobriedade, a falsidade e o desequilíbrio. O homem não precisava de prudência de uma serpente. Ele não precisava ser prudente como uma serpente. Mas ele precisou quando os seus olhos se abriram. Quando ele começou a enxergar tudo diferente. Aí ele precisou ser prudente. A primeira coisa, ele se cobriu com as folhas lá de figueira. Veja que o Criador, quando estava em carne, Yahshua, Jesus, teve capacidade de 100%. 100%, a capacidade cerebral dele era 100%. Mesmo não usando na maioria do tempo. Mesmo que na maioria do tempo ele não usava. Mas a capacidade dele, acredite, era de 100%. Ele tinha 100% de autoridade sobre o cérebro dele, sobre a capacidade mental dele. Mas ele usa apenas 50%. E na verdade ele nem usava os 50%, que é a criação, o amor, a paz e a emoção. 50% para a árvore da vida, 50% para a árvore da sabedoria do bem e do mal. Você está entendendo a metáfora? Comer o fruto. O que é comer o fruto? Gente, comer é amém. Como eu tenho ensinado, comer é amém no entendimento de vocês, é claro, né? No entendimento lá, quando a gente está lá, o pastor diz, aleluia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, amém, amém, todo mundo. É assim, é assado, amém, amém, está concordando, está comendo, está aceitando, está recebendo, está concordando, está crendo, está afirmando, está junto. Comer o fruto é aceitar. Comer é aceitar.
é aceitar a condição. E o fruto é o orgulho. Não há outro fruto senão o orgulho. Não há maçã, não há jaca, não há pera, não há caque. Não. O fruto é o orgulho. É o eu. Cada vez que a pessoa faz uma escolha errada na vida, ela come o fruto do orgulho, dos títulos, da hierarquia, do clero, dos salários, dos status e da fama. Quem lembra, né? Você que está me escutando este áudio, que já assistiu lá os estudos, né? Quem lembra quando eu falei sobre o status, aquele que a gente tem no celular ali, né? no WhatsApp, né? Tem pessoas que morrem se não tiver um status para olhar ou para se postar ali, né? Como eu disse, você quer saber na sua vizinhança, nos seus contatos, quem está com depressão, é só você observar o status. Você vê direitinho quem está com a doença do século. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela precisa ser enxergada. Ela não faz nada se não tiver ninguém olhando. Ela não faz nada se não tiver uma câmera. Ela não faz nada se não tiver um holofote. Tudo para ela tem que ter alguém olhando. A pessoa chega para você e diz assim: pá, me ensina isso aqui. Aí o professor olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém olhando. Ninguém vai observar ele. Ele diz: ah, hoje eu não posso. Amanhã tu me chama quando eu estiver lá no meio, lá de um monte de gente. Ele só fala se alguém estiver olhando. Ele está comendo o fruto do ego, do orgulho, do eu, da fama, do status, dos títulos, do reconhecimento, da hierarquia. Olha quem era Jesus. Mestre, aonde quer que o Senhor vá, eu irei. Jesus diz: é mesmo? Olha que o Filho do Homem não tem onde dormir. Olha que o Filho do Homem não tem nada. Não tem nem o que comer. Só come sidão. E aí o jovem foi junto? Não. Por quê? Ele queria ser visto. Ele queria ser enxergado. Ele via que tinha uma multidão. Ele viu que tinha uma multidão na volta de Jesus. Mas o que ele não via é que quando Jesus falava a verdade, a multidão toda sumia. Aí quando Jesus multiplicava pão, a multidão toda voltava. Aí quando Jesus ensinava a palavra, a multidão toda sumia. Hoje tem muitos que me perguntam: mas e aí, quantos tem na tua igreja? Se eu fosse mal educado, eu ia dizer: o que é que te importa? Jesus só tinha 12. E de vez em quando os 12 queriam fugir. Queriam ir embora porque o ensino era pesado. O que me importa é falar a verdade. Não me importa quem vai aceitar ou não. Porque um dia Deus vai me cobrar. E aí, o que tu fez da verdade que eu te dei? Tu enterrou ou tu multiplicou? Seja pouco ou seja muito, você precisa fazer de acordo com a sabedoria que Deus te deu. Quando você diz sim ao sistema religioso, você está comendo o fruto da ganância. Quando o sistema religioso a leva ao ponto mais alto da tentação de Jesus, Mateus 4 e Lucas 4, no pináculo do templo. Quando Deus te coloca, quando a tentação te coloca no pináculo do templo, a religião te coloca no pináculo do templo, ou te coloca no monte mais alto, é só te prostrar. Assim como fez Jesus em Mateus 4 e Lucas 4. Assim como deve fazer você. Não deixe o orgulho, não deixe o ego tomar conta de você. Não coma o fruto. Muitos aí estão aí desesperados, procurando o Jardim do Éden, o Eridum, procurando fórmulas secretas para descobrir que fruta era. Gente, cai na real.
é o teu orgulho, é o teu ego. Este é o fruto, esta é a escolha, é a bioescolha. Você tem duas escolhas. Seja coerente. Não aceite o mal por privilégio. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser, com a criação de Adão do pó da terra.